Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito futebol. Parte tática, parte técnica, ídolos, títulos, torcidas, polêmicas. Hoje eu vou falar sobre um assunto delicadíssimo que engloba a provocação de uma torcida com a outra quando tem morte relacionada. E o assunto ele não é para brincadeira mesmo não, mas tem muita hipocrisia nesse meio aí. E é sobre isso que vou falar aqui. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. No Fla-Flu do primeiro turno do Campeonato Carioca, a torcida do Fluminense cantou Time de Assassino para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, para a instituição Flamengo. Os flamenguistas foram para as redes sociais, foram para o Twitter, indignados, reclamar. A imprensa fez coro, muita gente da imprensa reclamou também, foram textos e vídeos e falas. E até o Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o Fluminense por conta disso. É realmente muito ruim, porque eu tenho certeza que você que está me assistindo tem amigos que torcem para os rivais do seu time. Tem gente que é casada com gente que torce para o rival, pai, mãe, filho, tudo isso. É fácil conviver com o torcedor rival no dia a dia. E no dia de jogo também, se você for minimamente humano. E a torcida do Fluminense cantou Time de Assassino para a torcida do Flamengo. Muito me assustaria se isso não fosse recorrente e feito por todas as torcidas no futebol carioca. A grande diferença é que agora se tornou notório e foi para a Justiça Desportiva e a imprensa fez coro e uma torcida reclamou. Amigos, a torcida do Fluminense não deveria cantar Time de Assassino para a torcida do Flamengo. Assim como a torcida do Botafogo e a torcida do Vasco não deveriam cantar Ô Balancê, Balancê, escuta o que eu vou te dizer, a festa da raça, que é uma torcida organizada do Flamengo, está em extinção, vocês viram na televisão, coitadinha da raça, a raça do Urubu, tentou zoar no Maraca Legal e caiu na geral, uma referência à queda de torcedores do Flamengo na final do Brasileiro de 92, que ocasionou também mortes. E aí torcidas de Botafogo e Vasco cantam essa música brincando com isso. E digo mais, isso foi normal na arquibancada na década de 90, se estendeu pelos anos 2000 e as pessoas cresceram cantando essa música. E eu não estou criticando aqui, jogando hipocrisia para os outros, não. Eu não sou flamenguista, todo mundo sabe qual é o meu time, e eu cantei muita música com essas porcarias no meio. Só que a gente vai crescendo e depois de um tempo, a gente começa a analisar, caramba, essa música aqui zoou a morte de alguém, cara, zoou a morte. Cabe a mim não cantar mais. E digo mais, depois que a gente pensa assim, não vou cantar mais isso, porque eu estou zoando a morte de alguém, isso é errado, e é errado mesmo, a gente, na empolgação do jogo, o time faz um gol, vai lá e canta. E aí depois tem que refletir e pensar, bem, agora eu não posso cantar e nem quando eu estiver empolgado lá. E aí você vai tentando evoluir, parando de cantar isso. Então não se canta Time de Assassino, nem se canta caiu na geral e brincar com isso. Mas também, flamenguistas, me entendam, não se encanta, vai morrer com o Ricardo Gomes, treinador do Vasco, caindo na tua frente ali, tendo um AVC. E foi o que a torcida do Flamengo fez. Ou melhor, torcedores do Flamengo presentes lá no Newton Santos fizeram com o rapaz tendo um AVC, um ídolo do futebol. Ídolo do Fluminense, ídolo do Vasco, ídolo da seleção brasileira, Ricardo Gomes, caindo ali. E torcedores cantando vai morrer pro treinador. Não se canta o vascaíno porque estás tão triste, o que foi que te aconteceu foi o Denner que bateu de carro, quebrou o pescoço e depois morreu. Isso foi cantado pela torcida do Flamengo num clássico que não foi adiado após a morte do Denner, em 1994. Puxa, Fabiano, mas o tempo passa, as coisas mudam, evoluímos. Não, porque eu acabei de citar o do Ricardo Gomes. E não se canta, vai para aquele lugar, Eurico, sou campeão do mundo, você não conseguiu, o Eurico vai pá. Depois que o cara morreu, o Eurico Miranda morreu, a torcida do Flamengo foi e cantou essa música pra ele. Ela cantava essa música na época que o Eurico era dirigente forte no Vasco da Gama, provocação com o dirigente, que incomodava muita gente, o Eurico Miranda mesmo,
com as coisas lá que ele fazia, incomodava vascaínos, tricolores, botafoguenses, flamenguistas e outros. Incomodava a Globo e tudo mais. O torcedor do Flamengo fez uma música pra ele e cantava. Parou de cantar depois de um determinado período, e aí o Eurico morreu, a torcida foi e cantou isso. Eu estava no estádio porque eu trabalho com futebol, eu ouvi em alto bom som, olhei para meus amigos e falei, olha o que a torcida está fazendo. Então, a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco, a do Botafogo e a do Fluminense, inclusive eu já fiz, tem culpa, tem parcela de culpa e tem que olhar e refletir. Eu faço uma reflexão todo clássico que eu vou. Eu não canto mais o que eu já cantei nesse sentido, porque estamos lidando com morte de pessoas. O Flamengo tem responsabilidade no caso das crianças, mas não é isso que está envolvido. A gente sabe que a rivalidade é o torcedor daqui cantando time de assassino, querendo mexer com os jogadores e os torcedores do time de lá sem estarem preocupados com as famílias. E são os outros de lá rebatendo, estando preocupados com a instituição que eles torcem e com a zoação do outro rival, também não estando preocupados com as famílias. No meio disso, as famílias sofrendo. Eu conheço amigos que torcem pro Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense que estão preocupados com as famílias. Eu chorei quando os 10 meninos morreram, eu joguei futebol, joguei em categoria de base, eu vivi em alojamento precário, eu conheço relativamente bem essa realidade. E eu conheço amigos flamenguistas, ao contrário de outras pessoas também flamenguistas que não estão preocupadas, eu conheço amigos flamenguistas muito preocupados com essa questão. Eu até cito aqui nominalmente, por exemplo, de cara, o Leno Lopes e o Juan, que fazem o Fé no Mengo, que é um podcast muito maneiro sobre o Flamengo. Eles cobram, eles não deixaram de comemorar o título da Libertadores, título brasileiro, estadual do ano passado, mas eles cobram sobre isso. Indico a você, rubro-negro, que ouça o podcast lá, o Fé no Mengo. Tem uma galera também que eu não conheço, que sempre coloca lá o Não Esqueceremos. A página deles só tem 6 mil e poucos seguidores no Twitter. Flamengo da gente. Flamengo da gente. Eles sempre colocam lá Não Esqueceremos. Eles cobram. São seres humanos que brincam. O Juan dos flamenguistas assim, que rapaz inteligente, amigo. Pra brincar, pra zoar o rival, pra mexer com o rival. Mas são humanos, porque cobram o que tem que cobrar do clube que eles torcem. E nem por isso deixam de torcer. Então tem gente que quer, assim, ver a resolução dos casos. O Flamengo, ao meu ver, tem indo mal nas negociações, mas eu não vou falar disso aqui agora. É um assunto que tem que ter muito cuidado para falar, porque mexe com a emoção de muita gente que está muito frenética para xingar os outros. Mas o cerne do vídeo é o seguinte, é falar que há hipocrisia e que isso tem que acabar. É isso que tem que acabar, então. Olha só, vamos fazer uma reflexão. Não é chegar olha, a torcida do Fluminense é canalha porque gritou time de assassino pro time do Flamengo. Não, vamos fazer uma reflexão geral aqui. Olha só, eu não canto mais balancê, eu que sou botafoguense não canto mais balancê, eu que sou vascaíno não canto mais balancê, eu que sou tricolor não canto mais time de assassino, eu que sou flamenguista não canto mais pro Denner, nem pro Eurico, e nem pro Edmundo. Ué, o Edmundo teve responsabilidade no acidente, foi culpado, foi preso, e toda vez que ele ia bater um pênalti, ou tocava na bola no Flamengo e Vasco, que não era só no Flamengo e Vasco, os outros clássicos também, a torcida gritava o quê? Ah, é assassino! É assassino. Isso é rivalidade. Ou você quer resolver o caso das famílias que morreram, das pessoas que morreram no acidente. 3 pessoas morreram no acidente de carro envolvendo o Edmundo, na Lagoa, em 1995. E ele jogou até 2008, e toda vez que ele jogava contra o Flamengo, contra o Botafogo e contra o Fluminense, ele ouvia, ah, é assassino. Ué, vocês querem resolver o caso do Edmundo lá? O que aconteceu? As famílias? Então era motivado, nesse caso, talvez nem por rivalidade clubística. Fluminense e Flamengo foi rivalidade clubística. Botafogo e Flamengo, Vasco e Flamengo. A do Flamengo com o Edmundo podia ser para mexer com o psicológico do atleta. Deixar o atleta frágil psicologicamente. Ah, é assassino. Então, ao invés de apontarmos o dedo, neste caso específico, porque
Tem outros casos que as torcidas fazem, alguém pode falar, olha só, meu querido, não faz isso que você está fazendo, tá errado. Mas se eu aponto o dedo para você e faço isso no mesmo jogo, por exemplo, voltando ao vídeo aqui da homofobia que eu fiz sobre os cantos, no mesmo Fla-Flu, a torcida do Flamengo cantou, que palhaçada, esse pó de arroz, tricolor homossexual, passa maquiagem e tal, depois, isso tá certo também? Então vamos parar com a hipocrisia. Eu não estou falando do flamenguista, tá? Eu estou falando geral. Estou falando do botafoguense, do vascaíno, do tricolor, do flamenguista, de quem mais fizer isso. Botafogo e Flamengo no Newton Santos, o jogo já é tenso. Hoje, provavelmente, o clássico de maior rivalidade do Rio em termos de violência até. Aí o botafoguense, antes do jogo, foram lá no setor que o torcedor do Flamengo fica e colaram adesivos para pagarem as famílias. Não foram aqueles flamenguistas que vão ao jogo que fizeram nada com as famílias. Foi responsabilidade, negligência e tudo mais lá de pessoas dentro do clube. Também não adianta fazer isso. Então eu estou citando aqui casos de todas as torcidas. Eu estou repetindo, tá chato, mas é para deixar isso muito bem claro, tá certo? Então não dá para entender o porquê dessa comoção toda da mídia só agora. O porquê do TJD entrar em jogo só agora. Só agora que a do Fluminense cantou para a do Flamengo, nesse caso específico. Tem que ser vigiado permanentemente. Se as pessoas não colocam na cabeça e na consciência que não podem fazer, isso tem que ser vigiado permanentemente. Falou? Mais um recado aqui contra a hipocrisia no futebol. Eu não sou o dono da verdade, mas eu vim da arquibancada e eu conheço um pouquinho de torcida também. Eu acredito que possa dar algumas opiniões que vocês podem refletir aí do outro lado também. É isso. Antes de ficar por aqui, aquele recadinho especial. Você está precisando de uma rentabilidade boa para o seu dinheiro e de consultoria financeira, eu indico, claro, a Fácil Capital Assessoria Financeira. Uma empresa com muita credibilidade no mercado e com competência para te ajudar. Agora sim, aquele abraço e até o próximo vídeo.